Você é templo e morada do Espírito Santo? Como você vê esse texto? Vamos analisar junto comigo? Eu sou o Edson Rodrigues e você está no canal Viva em Cristo. No capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Esse texto, muito lindo, muito poderoso, mas para entender esse versículo é importante, pelo menos, você analisar todo o capítulo 6. Paulo está tratando de dois problemas: problema de relacionamento uns com os outros e o problema do relacionamento consigo mesmo. Você analisando o capítulo todo, você vê Paulo usando uma expressão por 6 vezes. Vocês não sabem, versículo 2. Vocês não sabem, versículo 3. Vocês não sabem, versículo 9. Vocês não sabem, versículo 15. Vocês não sabem, versículo 16. E por fim, vocês não sabem, versículo 19. É importante entender que Paulo está tratando do versículo 1 ao versículo 11 dos problemas do relacionamento uns com os outros. Havia discussões na igreja de Corinto. E o pior, estavam levando os problemas para serem resolvidos pelas pessoas de fora da igreja. Meu amado irmão, toda a igreja tem problemas. Paulo já enfrentava há 2000 anos atrás. Nós enfrentamos até hoje tais problemas. Mas Paulo trata de outro assunto: o problema do relacionamento consigo mesmo. Se você analisa o texto, o versículo 12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Achavam que o corpo era apenas a prisão da alma, que o que eles faziam com os seus próprios corpos não tinha valor, não tinha problema nenhum. O corpo voltava para o pó e do pó findava ali. Mas Paulo rebate isso. Paulo diz que o nosso corpo vai ser ressuscitado. Paulo diz que o nosso corpo não é para prostituição, e sim para o Senhor. A prostituição estava tão grande na igreja de Corinto que eles aplaudiram um incesto, onde o filho mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai. Então esse era o problema que Paulo estava enfrentando na igreja de Corinto. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, o que estamos fazendo com o nosso corpo? Será que o que estamos fazendo com o nosso corpo faríamos no templo de Deus? As pessoas acham que o púlpito é um lugar sagrado. Eu quero dizer para você que o seu corpo é sagrado. O seu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade. O que é que você está fazendo com o seu corpo? Os irmãos de Corinto achavam que assim como o alimento era para o estômago, o sexo era para o corpo. Paulo nos ensina que o sexo é uma bênção, sendo feito da maneira correta, dentro do matrimônio. Hernandes Dias Lopes, citando um escritor, ele diz que o sexo fora do casamento é como se fosse um ladrão que roubasse o banco. Você pode até sair com alguma coisa, pode até ficar feliz momentaneamente, mas um dia dará conta daquilo que você pegou ou fez. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Agora vamos entender esse versículo. Entenda que, como eu já falei, mais uma vez eu falo, Paulo está tratando de dois problemas.
O Espírito Santo não habita em mim se eu vivo em contenda, se eu não tenho unidade, se eu não tenho congregação, que eu não me uno com os irmãos em um só propósito. Mas se você analisa bem o texto está no plural, vocês não sabem? É importante ressaltar que Jesus é a figueira e nós somos os galhos. Se um galho for cortado de uma árvore, ele apodrece, ele não sobrevive sozinho. Nós fazemos parte dessa figueira. O nosso corpo é membro de Cristo. Paulo diz que o nosso corpo, Deus o ressuscitará. O nosso corpo não pertence a nós mesmos. O nosso corpo pertence a Deus, porque foi Deus quem o fez. O nosso corpo pertence a Deus, porque Jesus o comprou com o seu próprio sangue. Paulo usa o termo naos, santos do santo, para dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E no versículo 18 tem um grande conselho do apóstolo Paulo. É fugir da imoralidade sexual. Não resistir, é fugir. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja depois de amanhã, fuja o mês que vem, ano que vem. Fuja. Não paquere com o pecado. Não se deixe achar que é forte para a imoralidade sexual. O conselho do apóstolo Paulo é fuja. Meu irmão, essa reflexão é muito importante. Você só é templo e morada do Espírito Santo quando você consegue viver em unidade com seus irmãos. Você só é templo do Espírito Santo quando você se santifica. Quando você observa o que está fazendo com o seu corpo, para onde você está olhando, o que você está fazendo com as suas mãos, para onde os teus pés estão te levando. Aí você vai ver que você é o templo e morada do Espírito Santo quando você começar a observar tais coisas. Pessoas que te afastam do Deus poderoso que te salvou, se afaste dela. Se você não consegue influenciar o mundo, não seja influenciado por ele. Há algo que está crescendo no meio dos irmãos, onde pessoas acreditam piamente que conseguem servir a Deus sem congregar e se esquecem de um mandamento que está no capítulo 10 de Hebreus, versículo 25. O autor de Hebreus diz: não deixem de congregar, como alguns irmãos dizem. É importante congregar, é importante viver junto, é importante amar uns aos outros, é importante dar a mão uns aos outros e cuidar uns dos outros. Eu espero, meu irmão, que você reflita, que você compreenda esses grandes ensinos que o Senhor Jesus nos deixou, que usou o seu servo Paulo para escrever essas cartas e até hoje ela nos abençoa. Espero que você tenha gostado. Se você gostar, dê o like. Se você não gostar, dê o dislike. Compartilhe com seus amigos, comente e se inscreva no canal. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Amém.